Fala galera, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o professor Vinícius Ferreira, sou professor de legislações em geral, sou professor dos mais variados e maiores cursos preparatórios aí do país. Estou aqui com você no meu canal do YouTube para estudarmos legislação referente aos concursos do estado do Rio de Janeiro. O objetivo desse vídeo é atender os anseios de vocês que estão estudando para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, concurso que já saiu edital, está suspenso devido à pandemia, concurso da Polícia Civil do Estado e do Rio de Janeiro, que recentemente saiu a autorização para o concurso. Qual o tema da nossa aula de hoje, galera? Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Rio de Janeiro. Vamos estudar aí uma introdução ao Decreto-Lei número 220 do ano de 1975, conteúdo muito importante e sempre muito cobrado aí nos concursos desse estado da federação. Beleza? Galera, o material, os slides que eu utilizo nessa aula de hoje, eles ficam disponíveis para você aí gratuitamente no link da descrição do vídeo. Só clicar na descrição do vídeo e baixar o material, forme um bom caderno de estudo. Esse não vai ser o nosso único vídeo sobre essa norma, teremos outros aí para estar complementando a sua preparação. Se você tiver alguma dúvida, não deixe de me procurar. Você pode me procurar através do meu Instagram, que eu vou informar daqui a pouco para você, através do meu e-mail, que eu também vou informar daqui a pouco, e através da descrição do vídeo. Beleza? Então vem comigo, vamos iniciar aí a nossa aula de hoje. Legislação para a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro e para o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Vamos estudar a norma Decreto-Lei número 220 do ano de 1975. Galera, o meu Instagram, professor Vinícius Ferreira. Qualquer dúvida, manda um e-mail para mim, professorviniciusferreira@yahoo.com.br. Antes da gente iniciar efetivamente aí a nossa aula de hoje, gostaria de falar do meu curso completo em PDF para o concurso do TJRJ e da PCRJ. Quais são as normas abordadas? O Decreto-Lei número 220 de 1975, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Rio de Janeiro, e o Decreto número 2479 de 1979, que é o Regulamento do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Rio de Janeiro. Que conteúdo tem esse material, galera? Tem a teoria completa, resumos, questões sem comentários, questões com comentários, são mais de 200 questões comentadas e o gabarito de cada uma dessas questões. Então, galera, um material muito bacana de brinde, aí você vai encontrar 60 questões comentadas. O valor desse material completo, apenas R$15. Adquira aí pelo link da descrição do vídeo. Se você tiver qualquer dúvida, manda um e-mail para mim. Galera, garanto para você, você não encontra um material melhor do que esse em PDF para estudar essas duas normas aí dos concursos para o estado do Rio de Janeiro. Não encontra. O material é muito completo, o material tem mais de 300 páginas. Você vai encontrar os resumos, os esquemas, tudo muito bacana para contribuir para que você acerte as questões desse conteúdo no dia da sua prova. Beleza, galera? Então vamos iniciar aí a nossa aula de hoje. Como eu disse para você, o tema da nossa aula é a Introdução ao Decreto-Lei número 220 do ano de 1975. Galera, quando a gente fala de servidor público no estado do Rio de Janeiro, basicamente a gente tem que ficar atento a três normas. São três normas que são de relevância para a sua preparação. A gente tem a Constituição Federal, a gente tem o Decreto-Lei número 220 de 1975 e a gente tem o Decreto número 2479 de 1979. Galera, é importante mencionar que a gente fala de normas importantes do ponto de vista geral. Existem normas que são aplicadas a servidores públicos específicos, como, por exemplo, as normas que são aplicadas aos serventuários da Justiça, as normas que são aplicadas aos servidores somente ali do Poder Judiciário, do Tribunal de Justiça, as normas que são aplicadas aos policiais militares, as normas que são aplicadas aos policiais civis. Ao exemplo aí do Estatuto do Policial Civil do Rio de Janeiro
e do regulamento do Estatuto do Rio de Janeiro. Aqui, quando a gente fala de servidores públicos em gerais, essas três normas são de fundamental importância. Mais uma vez, a Constituição Federal, que é a norma de maior hierarquia do nosso ordenamento jurídico, com um título próprio aí para a administração pública, com diversas regras referentes aos servidores públicos. Abaixo da Constituição Federal, a gente tem o Decreto-Lei número 220 de 1975, que é o Estatuto dos Servidores Públicos do Rio de Janeiro. Temos o Decreto número 2479 de 1979, que é o regulamento do Estatuto. Então, galera, o Decreto-Lei número 220 ele é regulamentado pelo Decreto número 2479 de 1979. Galera, no caso de conflito entre as normas, como assim, professor, caso de conflito? A gente tem uma disposição na Constituição Federal, o Decreto-Lei número 220 estabelece esse assunto de forma diferente. Qual prevalece? Galera, no caso de conflito, prevalece a norma de hierarquia superior. Então, galera, tem conflito entre a Constituição e o Decreto-Lei, prevalece a Constituição. Tem conflito entre o Decreto-Lei e o Decreto número 2479, prevalece o Decreto-Lei número 220 de 1975. Galera, é importante mencionar que você tem que saber fazer questões de legislação. Se a questão está te cobrando conhecimento referente à norma, é a sua literalidade que deve ser levada em consideração. Como a gente está falando de decreto-lei, a gente sabe que esse tipo de diploma normativo não é mais existente no nosso ordenamento jurídico, três perguntas são muito importantes. O Decreto-Lei número 220 de 1975, ele ainda está em vigor? Galera, a resposta é positiva. Sim, o Decreto-Lei número 220 de 1975, ele ainda está em vigor, ele ainda produz efeitos. Professor, mas lá na Constituição Federal, quando a gente fala de processo legislativo, eu não encontro mais decreto-lei. Galera, os decretos-lei são diplomas normativos que eram editados pelo chefe do Poder Executivo e eles são anteriores à Constituição Federal. Então, o decreto-lei ainda tem vigência no nosso ordenamento jurídico? Sim, os mais variados decretos-leis ainda produzem efeitos no nosso ordenamento jurídico. A gente tem, por exemplo, galera, o Código Penal, o Código de Processo Penal, a gente tem o Código Penal Militar, o Código de Processo Penal Militar, a Lei de Contravenção Penal. Todas essas normas são decretos-leis. Como se deu a recepção desses decretos-leis anteriores à Constituição Federal? Galera, esses decretos-leis, segundo o STF, eles foram recepcionados com força de lei ordinária. Então, quando você está estudando o Decreto-Lei número 220 de 1975, é como se você estivesse estudando uma lei ordinária. Hoje, os atos aí referentes praticados pelo chefe do Poder Executivo, no caso, o presidente da República, é a medida provisória. Beleza? Então, hoje não há mais edição de decreto-lei, mas eles ainda produzem efeitos. Galera, o Decreto-Lei número 220 de 1975, como eu falei para vocês, ele dispõe sobre o Estatuto do Funcionário Público Civil do Estado do Rio de Janeiro. Decreto-Lei número 220 de 1975 dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro. É sobre isso que dispõe essa norma. O Decreto-Lei é o Estatuto do Servidor Público do Estado do Rio de Janeiro. Galera, como a gente fala de regimes jurídicos, basicamente existem vários regimes jurídicos, mas basicamente a gente fala de dois regimes jurídicos. O regime jurídico estatutário ou legal, o regime jurídico seletista ou contratual. Regime jurídico seletista ou contratual é aquele a que está submetido os trabalhadores da iniciativa privada e também os empregados públicos, que são aqueles que trabalham nas empresas públicas e sociedades de economia mista.
Servidores públicos estatutários são aqueles submetidos ao Decreto-Lei, no caso do Rio de Janeiro, ao Decreto-Lei número 220 de 1975. A relação jurídica existente entre o Estado e os servidores públicos, ele se dá através de lei, que é o caso de vocês. Galera, como a gente falou em regime jurídico, é muito importante que a gente saiba um conceito de regime jurídico. O que é regime jurídico? Regime jurídico é o conjunto de princípios e regras que estabelecem a relação jurídico-funcional existente entre os agentes públicos e a administração pública. No caso de vocês, futuros servidores do Rio de Janeiro, regime jurídico de vocês será, via de regra, o regime jurídico estatutário. Para você que está estudando aí para o TJRJ e para a Polícia Civil do Rio de Janeiro, você será sim um estatutário. Regime jurídico de vocês será aí submetido, será o Decreto-Lei número 220 de 1975 e o Decreto 2479 de 1979. É importante mencionar que para os policiais civis a gente também tem uma regulamentação própria. Beleza, galera? É no regime jurídico que você encontra os direitos, que você encontra os deveres, que você encontra as obrigações, que você encontra as vantagens, que você encontra as faltas disciplinares, que você encontra as penalidades, você encontra as regras para processo e julgamento e a aplicação dessas penalidades. Então, o regime jurídico dos servidores do Estado de Rio de Janeiro é o regime jurídico estatutário que é estabelecido pelo Decreto-Lei número 220 de 1975. Professor, você falou aí que o Decreto-Lei número 220 de 1975 ele dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis. Galera, lembre-se que a gente está falando de uma norma de 1975. Em 1975, era utilizada a expressão funcionário público. Para o direito administrativo, a expressão funcionário público ela está em desuso. Ela está em desuso. Não é mais utilizada essa expressão. Essa expressão funcionário público ela ainda é utilizada para fins penais, por força do artigo 327 do Código Penal Brasileiro. Galera, só porque a expressão funcionário público utilizada pelo Código Penal é uma expressão abrangente, com a mesma abrangência do conceito de agente público que a gente encontra lá na Lei de Improbidade Administrativa. A expressão funcionário público utilizada no Decreto-Lei número 220 de 1975, ela é mais restrita. Ela tem aí a mesma abrangência do conceito de servidor público. Conceito de servidor público, a gente tem em mente que são os estatutários. Beleza? Seja os ocupantes de cargo efetivo, seja os ocupantes de cargo em comissão. Então, galera, a expressão funcionário público utilizada aí no Decreto-Lei número 220 de 1975 é igual à expressão servidor público que é atualmente utilizada. Beleza, galera? Então, lembre-se, leu funcionário público, saiba que você está lendo a expressão servidor público. Devido à importância desse assunto, vamos verificar o conceito de funcionário público. Por isso, a gente vai verificar o conceito previsto no Decreto-Lei número 220 de 1975 e o conceito previsto no Decreto 2479 de 79. Segundo o Decreto-Lei número 220 de 1975, funcionário público é a pessoa legalmente investida em cargo público estadual do quadro 1, do quadro permanente. Segundo o Decreto 2479, funcionário público é a pessoa legalmente investida em cargo público estadual do quadro 1, permanente, de provimento efetivo ou em comissão, previsto no Plano de Cargos e Vencimentos do Estado do Rio de Janeiro. Em outras palavras, galera, funcionário público ou servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público, seja de provimento efetivo, seja de provimento em comissão. Galera, cargo público de provimento efetivo é aquele que depende de prévia aprovação em concurso público. Cargo de provimento em comissão
é aquele que é de livre nomeação e exoneração pela autoridade competente. Livre nomeação e exoneração pela autoridade competente. Então fique atento. Tanto os efetivos, que será você amanhã, futuro aprovado no TJRJ ou na PCRJ, como os comissionados, são considerados funcionários públicos para fim do Decreto-Lei nº 220/1975. A expressão utilizada atualmente é a expressão servidor público. Professor, o que é essa situação aí de quadro permanente? Como assim, galera? É importante que você fique atento a essas diferenças que estão aí na sua tela. Tanto os cargos efetivos como os cargos em comissão, eles integram o quadro permanente aí do Estado do Rio de Janeiro. Os dois tipos de cargo integram o quadro permanente. Qual é a diferença? Que o cargo efetivo tem o exercício permanente. No cargo em comissão, o exercício é transitório. Galera, os ocupantes de cargos efetivos adquirem estabilidade no serviço público, por isso que esse exercício tem a característica de permanência. Os ocupantes de cargo em comissão, eles são de livre nomeação e exoneração, por isso que esse exercício é transitório. Então fique atento, tanto os cargos efetivos como os cargos em comissão, eles integram o quadro permanente, ou seja, eles estão lá, previstos da estrutura organizacional do Estado do Rio de Janeiro. Galera, como a gente falou de carga efetiva e de carga em comissão, é muito importante ficar atento às principais diferenças entre esses dois tipos de cargo. O cargo efetivo, como eu te disse, ele depende de prévia aprovação em concurso público. Para ser servidor público efetivo, tem que ser aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos. O cargo em comissão ele é de livre nomeação e exoneração pela autoridade competente, é o que a gente chama de cargos ad nutum. Eles são de livre nomeação, eles são de livre exoneração. No cargo efetivo, o ocupante adquire estabilidade no serviço público. Ele está sujeito a... De acordo com o Wikipédia, ele está sujeito a estágio probatório. O cargo em comissão, o ocupante não adquire estabilidade no serviço público. Não há que se falar, galera, em estágio probatório no caso de cargo em comissão. Essa é uma diferença importante. O cargo efetivo ele é destinado às mais variadas atividades no serviço público, especialmente aquelas que são típicas de Estado. Já os cargos em comissão, eles são destinados exclusivamente às atribuições de direção, chefia ou assessoramento. Beleza? Essas são as principais diferenças aí que a gente tem referente aos cargos efetivos e aos cargos em comissão. Essa introdução é muito importante para que você venha a compreender, para que isso venha a otimizar o seu estudo de estatutos de maneira geral. Olha essa pergunta que segue aí na sua tela. O Decreto-Lei nº 220/1975 se aplica apenas aos servidores públicos do Poder Executivo? Professor, por que você está fazendo essa pergunta? Porque você encontra lá no início do Decreto-Lei nº 220/1975 que ele dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro. Galera, a resposta dessa pergunta é negativa. Não, o Decreto-Lei não se aplica apenas aos servidores públicos do Poder Executivo. Decreto-Lei nº 220/1975, por força da Lei nº 1698 de 1990, ela se aplica também aos servidores públicos do Poder Legislativo, aos servidores públicos do Poder Judiciário. É aqui que está você, futuro aprovado no TJRJ, se aplica aos servidores públicos do Ministério Público do Rio de Janeiro, se aplica aos servidores públicos da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Beleza, galera? Então, é uma norma que não se restringe aos ocupantes de cargos públicos no Poder Executivo. Ela se aplica à administração pública em geral, seja também às suas autarquias,
Então, aos servidores públicos das autarquias também. E aos servidores públicos das fundações públicas do Rio de Janeiro. Beleza? Então, não se restringe ao poder executivo. Professor, por que não se aplica apenas aos servidores do poder executivo? Como eu disse para você, por força da lei número 1698 de 1990. Olha o que diz o artigo 1º do Decreto-Lei número 220 de 1975. Este Decreto-Lei institui o regime jurídico dos funcionários públicos civis do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro. Então, quem vai pegar essa norma para estudar de cara, acredita que essa norma é restrita ao Poder Executivo. Veio a Lei número 1698 de 1990, que estabeleceu no seu artigo 1º o seguinte: o regime jurídico único dos servidores da administração direta, das autarquias e fundações públicas do Estado do Rio de Janeiro, incluindo aqueles vinculados aos órgãos dos poderes legislativo e judiciário, passa a ser o estatutário, aplicando-se-lhes as normas contidas no Decreto-Lei nº 220 de 1975 e respectivo regulamento, Decreto número 2479 de 79, com as modificações posteriormente introduzidas e legislação complementar, observados ainda o constante em diplomas específicos de determinadas categorias funcionais e o disposto na presente lei. Então, mais uma vez, Decreto-Lei 220 de 1975 não se aplica apenas ao Poder Executivo, se aplica também ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário, se aplica também ao Ministério Público, à Defensoria Pública, se aplica aos servidores das autarquias e fundações públicas do Rio de Janeiro. Lembrando que eles não se aplicam de forma exclusiva aos servidores públicos. A gente tem diplomas específicos de determinadas categorias funcionais, a exemplo do Estatuto da PCRJ, do regulamento do Estatuto da PCRJ. Galera, visto isso, vamos fazer algumas questões para que a gente possa aplicar o conhecimento que a gente adquiriu aí na nossa aula de hoje. Vamos fazer algumas questões pontuais aí sobre o Decreto-Lei número 220 de 1975. Primeira questão inédita, que diz o seguinte: para os efeitos do Decreto-Lei número 220 de 1975, funcionário público civil é: letra A pessoa legalmente investida em cargo público estadual do quadro provisório? Errado. Lembra que o quadro é permanente? Letra B, a pessoa legalmente investida em cargo ou emprego públicos independente do quadro? Está errado. O ocupante de emprego público não é funcionário público civil, não é servidor público civil. Ele é empregado público. Letra C, a pessoa legalmente investida em cargo público estadual do quadro permanente? Galera, essa letra C está certa, ela é o gabarito da nossa questão. Funcionário público civil, para efeitos do Decreto-Lei número 220, é a pessoa legalmente investida em cargo público estadual do quadro permanente. Lembrando que a expressão funcionário público equivale à expressão servidor público. Vamos ver o erro da letra D e da letra E. É a pessoa legalmente investida em cargo, emprego ou função públicos do Estado do Rio de Janeiro? Errado. Ocupante de emprego público não é funcionário público civil. Ele é empregado público, ele não é servidor público. E nem todo ocupante de função pública é funcionário público civil. Vamos ver o erro da letra E. A pessoa legalmente investida em cargo público estadual do quadro permanente e do quadro provisório. Está errado. Não há que se falar em cargo público de quadro provisório. Olha a resolução da questão 1, galera. Funcionário público é a pessoa legalmente investida em cargo público estadual do quadro 1, que é o quadro permanente. É por isso que a questão 1 está correta. A letra C, perdão, o gabarito da questão 1. Vamos para a questão de número 2. De acordo com o Decreto-Lei número 220 de 1975, em entendimentos correlatos, julga o item seguinte: é vedada a aplicação das disposições referentes ao funcionalismo público do Poder Executivo aos servidores públicos do Poder Judiciário e do Poder Legislativo, que serão regidos por normas próprias e específicas. Galera, essa questão ela te cobra o Decreto-Lei número 220 e entendimentos correlatos. Esses entendimentos correlatos eu passei para vocês, essa questão ela está errada.
o Decreto-Lei número 220 de 1975 não é proibido de ser aplicado aos servidores do Poder Judiciário e do Poder Legislativo. Inclusive, por força da Lei 1698 de 1990, essa norma se estende aos servidores do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. Galera, a aplicação do Decreto-Lei número 220 de 1975, resolução da questão 2. O Decreto-Lei número 220 de 1975 se aplica aos servidores públicos do Poder Executivo, sem novidade, é aqui que está a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Lembrando que a Polícia Civil também tem legislação própria aplicada ao funcionalismo público. Lembre-se, você vai estudar essa norma comigo aqui também. Ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e às autarquias e fundações públicas de direito público. Galera, então segunda questão, gabarito errado, vamos para a terceira e última questão dessa nossa aula de hoje, que diz o seguinte: de acordo com o Decreto-Lei número 220 de 1975, em entendimentos correlatos, julgue o item seguinte. O regime jurídico existente entre o servidor público civil do Estado do Rio de Janeiro e a administração pública é seletista. Galera, essa questão ela está errada. Se você sabe o que é o Decreto-Lei número 220, você já acerta essa questão em prova. O Decreto-Lei número 220 ele é o Estatuto do Funcionário Público Civil do Estado do Rio de Janeiro. É o Estatuto do Servidor Público do Estado do Rio de Janeiro. Então, o regime jurídico não é seletista. O regime jurídico é estatutário. Beleza, galera? Então, questão 3, o item está errado. Olha a resolução da questão 3. Decreto-Lei número 220 de 1975 dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro. Galera, na sua tela o gabarito das questões que a gente resolveu nessa aula de hoje, o item 1, gabarito a letra C, item 2 e 3 estão errados. Gostaria de agradecer imensamente aí esse nosso início de preparação para o TJRJ e PCRJ aqui no meu canal. E a mensagem positiva que eu tenho para passar para vocês é essa: rumo à aprovação. Então, galera, mais uma vez, meus sinceros agradecimentos, meu muitíssimo obrigado. Contem comigo na sua jornada rumo ao concurso que você almeja. Adquira o meu material, custa apenas R$15. Você vai gabaritar as questões dessa norma com bastante facilidade. Beleza? Um forte abraço, a gente se vê aí num vídeo futuro. Tamo junto, galera!